Olá pessoal, eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor da UES, membro do GEPOST, UES e GEM-UFC. Eu sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Estamos aqui como membros também do GEPOST, grupo de pesquisa, para batermos um papo sobre a temática das diversas visões e concepções em torno do fascismo. Muito bem, pessoal. Hoje no Brasil, nós vivemos sob o regime político de um governo, vamos dizer assim, que tem como marca um discurso autoritário, de ataque aos direitos sociais, É um governo que indisfarçavelmente faz apologia à ditadura militar no Brasil, sobretudo, E é um governo de ameaça, as conquistas históricas da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Isso se traduz em políticas regressivas e que claramente apontam para a destruição dos nossos direitos sociais. Hoje o professor Fred vai falar um pouco aqui sobre um conceito fundamental, que é fascismo. O que é o fascismo, enfim? Qual a relação que existe entre, ou melhor, podemos caracterizar o governo Bolsonaro como um governo fascista, ou um governo protofascista, ou um governo neofascista? Enfim, qual a relação desse conceito com o governo atual? E aí, professor Fred, como você faz esse balanço do conceito de fascismo, pensando a realidade política brasileira atual? Bem, professor Marcondes e quem está nos assistindo. Primeiro, uma questão de método. Temos que partir do terreno resolutivo que é histórico. O fascismo foi um movimento histórico que vinculou-se nas primeiras décadas do século XX. Como resposta a uma tremenda crise do capitalismo, que é gerada pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1917. Também uma resposta à ascensão do movimento operário, que em 1917 toma o poder na Rússia, que em 1919 na Itália ocupa as fábricas, e surge na própria Itália um movimento de reação, financiado principalmente pelos grandes grupos econômicos, pela Igreja Católica, por setores raivosos, desesperados da pequena burguesia, de soldados desmobilizados, da polícia e tudo, que vão se conformar no movimento fascista dirigido por Mussolini. Isso também vai se reproduzir na Alemanha, porque a Alemanha também, quando termina a Primeira Guerra Mundial, há a proclamação da República, e depois há um levante operário também. Então, diante disso, vão se levantar grupos nacionalistas, monarquistas, os chamados Freikorps, que eram soldados desmobilizados, que não aceitavam a derrota da Alemanha, grupos antissemitas, que depois, por uma série de fatores, vão se conformar no movimento do Partido Nazista. Vai também se desenvolver em vários outros países. Aqui, por exemplo, no Brasil, depois vou dar até um exemplo, surgiu o movimento integralista, surgiu o franquismo na Espanha, surgiu o salazarismo em Portugal, cada qual com suas especificidades, mas com a mesma raiz no sentido de serem movimentos de extrema-direita, cujo objetivo era quebrar a espinha dorsal do movimento dos trabalhadores, que estava em ascenso pela reivindicação dos seus direitos. Então, todo movimento fascista é um movimento de extrema-direita. O que vai definir se o movimento fascista vai ter hegemonia ou não é se a burguesia, o grosso da burguesia, vai apoiar ou não. Então, tanto na Itália como na Alemanha, o fascismo se tornou a opção preferencial da burguesia frente ao movimento operário, com uma série de fatores. Então, vamos dizer assim, esse é o fascismo clássico. E ele, depois, houve uma grande derrota, certo? A gente sabe como é que o fascismo acabou. Mussolini terminou pendurado, de cabeça para baixo, linchado, fuzilado,
e pendurado de cabeça para baixo, e o Hitler, né, suicidou-se. Né? Eles continuaram como um movimento ultramarginal, perseguido por esses países, mas sempre teve um movimento, né, mais ou menos fascista. Com a crise de 2007 e 2008, ok? Há uma necessidade de uma ofensiva maior do capital contra o trabalho. Ou seja, você só sai de uma crise capitalista se você aumentar a exploração sobre as massas trabalhadoras, porque o capital se fundamenta nisso. Para isso você tem que atacar o quê? As conquistas dos trabalhadores. Tem que atacar a previdência, tem que atacar a saúde, tem que atacar os direitos trabalhistas. Você tem que aumentar a opressão sobre os países atrasados, como o Brasil, pagamento de dívida externa, privatização, abertura de comércio. E você só pode fazer isso com governos fortes. Certo? Então aí o que é que acontece? Começa em vários locais do mundo uma ascensão de setores de extrema direita. Certo? Esses setores de extrema direita, vocês podem dizer que são movimentos, porque é um movimento protofascista. Vou dar um exemplo concreto. No dia, segundo reportagem do Estado de São Paulo, do dia 15 de dezembro de 2019, no dia 9 de novembro, às 8 horas da manhã, na esquina da Avenida São João e do Vale do Anhangabaú, 15 pessoas da Frente Integralista Brasileira fizeram uma manifestação pública em homenagem aos 87 anos do Manifesto de Outubro, do Espírito Salgado, de 1972. A Ação Integralista Brasileira é um movimento fascista, clássico. É nos gatos pingados. Inclusive, para a esquerda, eles não são conhecidos como integralistas, são galinhas verdes. Então, esses galinhas verdes começaram a levantar a cabeça porque nós estamos numa correlação de força. O nosso governo é um governo de cunho fascista, depois vou dizer isso, ok? Certo? Estamos numa onda de extrema-direita no Brasil, com vários movimentos protofascistas. Vou dar um exemplo do movimento protofascista. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Glória, na Zona Sul do Rio, há 15 anos se realizava uma missa em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Nessa missa, se utilizavam atabaques, se utilizavam elementos da cultura afro, né? Descendente do Brasil. E a igreja foi ocupada por 20 pessoas, homens e mulheres, homens de paletó e gravata, as mulheres de véu, vinculadas ao centro Dom Bosco, que defende a missa em latim, certo? Para acabar com a missa. Ou seja, não se consideram fascistas clássicos, mas é um movimento protofascista. Certo? Também nós vemos o assassinato de índios no Maranhão, por milícias latifundiárias, amantes latifundiários. Então tem instituições como o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, como diversas correntes, como por exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus, que diz que vai apoiar o novo partido fascista do Bolsonaro. Por que é um partido fascista? Porque se a gente olhar aqui a Ação Integralista Brasileira, Protocolos e Rituais, de 1937, certo? Vai ser dito aqui, né? Olha que coisa interessante. Plínio Salgado é o chefe nacional em caráter perpétuo da Ação Integralista Brasileira. O chefe nacional é a síntese dos anseios de todos os integralistas, o intérprete e o defensor supremo da doutrina do sigma. Mais do que uma pessoa, é uma ideia. Para os integralistas, a pessoa do chefe nacional é intangível. É proibido, sob pena de exclusão automática, a qualquer integralista comentar os atos do chefe nacional. É vedado aos integralistas interpelar o chefe nacional sobre qualquer assunto relativo ao exercício de suas funções, assim como dar opinião sem haver para isso a necessária solicitação. Um dos motivos dele sair do PSL, do Bolsonaro, ele quer que é um partido, uma organização, onde ele seja o chefe supremo, onde ele seja o mito. Né? Então, veja, estamos o fascismo, tem que pegar o fascismo italiano e o nazismo alemão, ele não apresenta por sua face automática. Então o fascismo se baseia primeiro no movimento reacionário de massas. Nós tivemos um movimento reacionário de massas, capitaneado pela pequena burguesia,
por setores militares. Nós temos realmente, no sentido gramsciano, um partido fascista do Brasil, que é composto por militares, que é composto por membros da Igreja Católica de extrema-direita, por membros da Igreja Evangélica, por setores do judiciário, certo? E por esses movimentos aí protofascistas, certo? Então você tem toda essa mobilização com que objetivo? Com o objetivo básico de destruir a maioria das conquistas do povo brasileiro. E como é que eles procuram destruir? Primeiro atacando os seus setores mais frágeis. Quais são os setores mais frágeis, os mais desprotegidos? As mulheres, os idosos, os LGBTs, os negros, aí os racismo. E com isso vão tentando atacar o núcleo duro, que é a espinha dorsal, que é o movimento operário popular, que é aquele movimento organizado, que está na Central Única dos Trabalhadores, em outras centrais, que estão nos partidos populares, operários, comunistas, socialistas, social-democratas, né? E tentar, por exemplo, eles conquistaram uma parcela do Estado, e realmente é um processo que desde a derrubada do golpe de Estado da Dilma, que também é um grande equívoco, geralmente diz, foi um impeachment, foi não sei o que, mas a gente foi um golpe de Estado. Veja, uma coisa é a forma. Qual foi a forma? Um golpe parlamentar, uma ação da mídia que é concentrada em 10 famílias no Brasil no máximo, certo? É uma ação deliberada e fraudulenta do aparato judiciário. Tudo isso se conformou um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? A mudança do regime político, a mudança das instituições políticas, a mudança da legislação com o objetivo de ser mais autoritária para reprimir a maioria do povo e para implementar um programa de destruição das suas conquistas. Daí que o governo, de lá para cá, está fazendo uma ofensiva contra a universidade, está fazendo uma ofensiva contra a cultura, contra o meio artístico, contra os índios, contra o direito das mulheres, contra o direito das crianças, contra a saúde da maioria da população, né? Então, veja, tudo isso, agora, isso só pode ser feito por quê? Porque a burguesia brasileira, sua maioria, seu núcleo hegemônico, e o imperialismo apoiam esse projeto. Né? Então, você não tem quando é o setor democrático da burguesia. Vou dar um exemplo concreto. Quando é a reforma da Previdência, onde é que estão os partidos da burguesia democrática? Vai ser ponto. Quando é para cortar verba da universidade, onde é que estão os partidos democráticos da burguesia para serem contra? Quando é para matar índio, quando é para racismo, onde é que estão? Fred, então, essa caracterização que você fez agora nos leva a concluir que nós temos um governo de cunho fascista. Com todos esses processos. E veja bem, o fascismo, por exemplo, Mussolini, ele ascende ao poder via eleição, né? Hitler também chegou ao poder via eleição. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que é uma ruptura institucional, o fascismo, o nazismo, né? Por quê? Porque eles implicam, para se perpetuar no poder, para se legitimar no poder, o uso autoritário do poder do Estado, não é isso? No Brasil, as eleições são um marco na redemocratização pós-ditadura, né? Então nós acreditamos que via eleição nós podemos avançar na conquista de melhorias significativas para a grande maioria do povo, né? Próximo ano, 2022, nós teremos outro pleito eleitoral para presidente, né? E aí, como você caracterizou, o fascismo está instaurado no poder, com todas essas medidas, a ação do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, com o pacote anticrime, que simplesmente dá licença para o policial, né, matar, assassinar. Então, veja bem, Fred, quais os riscos que você avalia, por exemplo, da consolidação ou do avanço do fascismo no Brasil nessa conjuntura atual e como você acha que para a eleição de 2022 isso pode se acirrar ainda mais? As mobilizações populares que estão ocorrendo na América Latina mostram claramente que dentro do pensamento de esquerda o marxismo se destaca. Nós vimos no Chile, nós vimos na Bolívia, claramente, por exemplo, qual é o papel do Estado. Que a última reserva para manter os privilégios é o exército, é a polícia. Então, quando Marx diz que o Estado é burguês, é porque o Estado serve
a reprodução do capitalismo. Então, o que é que acontece? Infelizmente, a nossa esquerda tem uma caracterização, a nossa esquerda é muito liberal, é muito democratizante. A nossa esquerda cria um fetiche. O fetiche vem também quando os portugueses foram para a África, aí tem aquela história, né? Por exemplo, um bonequinho, uma esculturazinha de barro, né? Aí a pessoa vai lá, o feiticeiro e tudo mais, e empurra a agulha, e acha que empurrando a agulha no bonequinho, certo? Vai influenciar a vida da pessoa. Né? Bem, a história demonstra que isso não foi suficiente para acabar com a escravidão, certo? Mas você cria um fetiche de que o Supremo é o órgão acima de tudo, né? De pessoas ilibadas, que estão lá no Palácio da Justiça querendo bem. Vocês acham que, por exemplo, que o Congresso Nacional é eleito de maneira democrática, que não tem influência econômica. Acha que, por exemplo, ano que vem você pode ganhar as eleições. Não tem nada disso. Você, Marcondes, sabe melhor do que eu que você é um historiador. Então você conhece tanto a história universal como a história do nosso Brasil. Então não existe isso. O que determina é a correlação de forças. Se a extrema-direita está numa tremenda ofensiva, porque já tem o governo, já tem a justiça, já tem a máquina de repressão policial, já tem as forças armadas, já tem a grande mídia, já tem setores significativos das igrejas neopentecostais do lado, e setores da direita de outras religiões, o que é que sobra para a gente? Uma simples coisa. Nós somos a maioria, nós é que movemos esse país, nós é que produzimos a riqueza. Então a solução só pode sair da mão dos milhões de brasileiros e brasileiras, de trabalhadores assalariados do campo e da cidade, de empregados, desempregados, com toda a sua diversidade, jovens, adultos, velhos, mulheres, homens, LGBTQ+, tudo, certo? Devemos exigir o impossível. E o que é o impossível? O direito à vida. Isso é que é o impossível. Impossível nos marcos da sociedade que nós vivemos, que é baseada na exploração e na opressão. Mas o que é que devemos exigir? Os nossos direitos históricos. O direito à educação, o direito à saúde, o direito a uma plena alimentação, o direito à previdência, certo? O direito à justiça social. E isso só pode ser conquistado se nós nos mobilizarmos contra os que estão no poder. Então, dentro disso é que eu entendo, certo? Que nós devemos, como nós fazemos aqui no GEPOST, nós devemos transformar nosso local de trabalho, nosso local de moradia, as nossas igrejas, os nossos centros religiosos, os nossos locais de encontro, nas praças, em diversos lugares, em lugares de resistência, de conscientização, de organização, de mobilização, com o objetivo central, derrubarmos o governo Bolsonaro. Nós não devemos deixar Bolsonaro governar até o final do seu mandato, porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir, para servir aos interesses dos poderosos do Brasil e do mundo. E isso não devemos permitir. Ou o Brasil ou o Bolsonaro. Ou os brasileiros ou o Bolsonaro. Então, curtam esse nosso vídeo, discutam, dialoguem, certo? Mandem propostas, porque 2020 nós vamos continuar nessa batalha, até o fim. Obrigado, professor Fred. Está dado o recado. Fora Bolsonaro e até uma outra oportunidade.